Bom, nossa equipe da TV Nova Era, estamos entrevistando aqui com exclusividade a Elisângela, que é amiga da jovem que perdeu a sua vida ao tentar fazer uma cirurgia plástica lá na cidade de Lago dos Rodrigues. Esse caso abalou muito a cidade de Lago dos Rodrigues, Lago da Pedra e toda a região do Medimirim e o estado do Maranhão. E a Elisângela foi quem acompanhou a Eri, né? Nesse caso aí. Como foi essa história? Como iniciou essa história de ela ir fazer essa cirurgia lá na cidade de Lago dos Rodrigues? Até então, a Eri, ela se queixava, ela começou a se queixar para mim que ela sentia dores no pé da barriga, ou seja, na trompa dela. Porque até então ela tinha só uma. Quando ela morava em Imperatriz, ela fez a retirada de uma das trompas. E no caso foi a trompa direita que eu descobri no IML, né? Que ela fez essa retirada. E ela se queixava de dores. Na Semana Santa, nós fomos para o meu interior, que ela sempre ia comigo, né? Sim. E ela chegou a se queixar de dor no pé da barriga. Comentou para mim, para minha irmã, perguntou se a gente tinha remédio para dor de barriga. Eu até falei para ela, perguntando se ela não estava com dor de barriga de ir no banheiro, né? Ela disse para mim que não, que ela sentia dor numa das trompas dela, né? Que era a trompa esquerda, no caso, que ela ainda tinha. Aí, depois da Semana Santa, aí ela começou a se queixar. A gente sempre conversava, volta e meia ela ia lá em casa, eu ia na casa dela. E ela sempre relatava para mim que ela estava sentindo muitas dores. E eu perguntei para ela, Eri, por que você não faz a cirurgia dessa retirada da trompa? Ela disse assim, Liz, porque eu não tenho quem me acompanhe. Sim. A minha mãe é doente, porque a dona Licota fez cirurgia, né, do olho. E o pai dela já é um idoso, tem problemas de coração, se eu não me engano. Ela falou, e as irmãs dela moram fora. Como eu estava sem trabalhar, saí do meu serviço, e eu falei para ela que eu poderia acompanhar ela, né, nessa cirurgia que seria de trompa. Mas essa cirurgia, ela nunca falou nada para você que seria outro tipo de cirurgia? Não. Em momento algum, a Eri falou para mim cirurgia plástica. Em momento algum, ela falou para mim se tinha vontade de fazer essa cirurgia abdominoplastia, né? Sim. Em momento algum ela me relatou isso. E quando aconteceu isso, hoje é o dia de fazer, ela te chamou? Sim, ela me contou. Aí eu sempre perguntei, quando eu falei para ela que eu acompanharia ela, e ela disse o seguinte, que ia marcar, né? Ia fazer os exames dela. E depois que ela disse que ia fazer esses exames, aí eu entrei em contato com ela e perguntei, Eri, aí, você já fez seus exames? Ela disse que fez todos os exames, risco cirúrgico, elétrico, tudo, né? Tudo ela fez para esse dia? Segundo ela disse que fez, só que eu nunca vi esses exames dela, né? Quando deu na segunda-feira, se eu não me engano, que a cirurgia foi na quarta, ela falou para mim que tinha marcado a cirurgia, ia ser na quarta-feira. E eu disse para ela que além de eu acompanhar ela nessa cirurgia, eu iria cuidar dela os primeiros dias, né? No caso, eu poderia ficar com ela. Você era muito amiga dela, né? Sim, assim, a gente tinha uma amizade de mais ou menos 2 anos e 2 meses, por aí assim. E no decorrer dessa amizade, eu fui pegando um carinho, um amor por ela e ela por mim, né? Então, ela disse que tinha marcado essa cirurgia para quarta-feira. Eu disse assim, pois minha filha, só me diz o horário. Quando deu na terça-feira, nós fomos fazer as compras, umas coisinhas, né, tipo para alimentação dela. Fui na Caminho com ela, a gente comprou as coisas. Quando deu na quarta-feira... Ela já se preparando, né, para depois, logo após a cirurgia, né? Isso, logo após a cirurgia, para ela poder ter o repouso dela, alimentação, né? Aí quando deu na quarta-feira, ela disse para mim que ela tinha que estar lá por volta das 6h30. Que a cirurgia dela... Lá na cidade de Lago dos Rodrigues. Lá na cidade de Lago dos Rodrigues. Ia ser à noite. Sim. Eu até questionei com ela por que ela não faria essa cirurgia aqui no regional, se era um hospital equipado, que tinha profissionais capacitados para fazer a realização de uma cirurgia de trompa, né? Ela disse que não, que iria fazer em Lago dos Rodrigues, porque o médico que iria operar ela era amigo dela. Aí vocês foram para lá. E chegando lá no Lago dos Rodrigues, vocês deram entrada, assinaram algum documento?
Fizeram o quê? Como foi que vocês chegaram lá? O momento que vocês chegaram lá, quem recebeu vocês no hospital? Foi no Hospital Regional de Lago do Rodrigues, não é isso? Foi, na verdade, eu acredito que Lago do Rodrigues só tem um hospital. Certo, eu só conheço aquele hospital lá, então, na Avenida. Então vocês foram lá e como foi que chegou lá a hora de vocês serem recebidos e por quem? Quando nós chegamos lá, na verdade, o hospital estava praticamente parado. Eu não vi movimento de nada, de ninguém. O médico de plantão, quem era? Não vi médico, eu não vi ninguém. A pessoa que eu vi lá, que nos recebeu, foi esse rapaz que fez a transferência dela para Bacabal. Que é o enfermeiro que tentou fazer, que fez a cirurgia, tentou fazer a cirurgia, não é isso? Que é o enfermeiro que transportou a gente para Bacabal. Que na verdade eu não sei se foi ele que fez, porque eu não vi. Que jeito era ele? Que jeito era esse rapaz que transportou vocês para Bacabal? Alessandro, Alberto, o nome dele. Alberto, então é o mesmo que fez a cirurgia dela, que começou a iniciar a cirurgia dela. É esse rapaz mesmo, esse Alberto que você falou. É o nome que está sendo citado. Sim, não, mas se foi ele que fez, eu não sei, porque eu não vi médico, certo. Entendeu? Então aí depois disso, ele fez esse procedimento, levou ela para a sala de cirurgia e aí? Não, aí quando ele recebeu a gente na recepção, levou logo nós para uma sala, certo, uma entendeu? Sala. Uhum. Quando eu cheguei lá na sala, eu até perguntei para ela, Eri, cadê teu prontuário? Cadê o médico que vai te atender? Porque eu não vi ninguém na recepção. O hospital estava um pouco escuro, como se tivesse isolado, né? Uhum. Aí a gente ficou lá, foi questão de 20 minutos que nós ficamos lá. Aí com 20 minutos veio buscar ela, né? Aí deu a roupa para ela, a roupa, aquela roupa do preparo da cirurgia, e ela saiu, e ela foi pro centro cirúrgico e eu fiquei na sala esperando. Esse tempo que você ficou na sala esperando durou mais ou menos quanto tempo? Horas? Ou... Mário, demorou muito tempo, mesmo. Mais ou menos o quê? Você chegaram lá 6 horas? Vocês chegaram 6 horas lá? 6 e pouco. 6 e meia vocês chegaram? Era por volta de 6h30, 6h40 por aí. Sim. Sei que quando ela entrou pra lá, pra sala, era por volta de umas 7h30. 7h30. Isso. E quanto tempo ela ficou lá até esse procedimento ter dado aí? Esse procedimento eu acredito que foi quase 4 horas. 4 horas. Assim. Foi demorado, muito Quando demorado. você recebeu a notícia que estava demorando demais, como foi essa notícia? Não, porque quando eu recebi a notícia, ele mesmo já chegou me chamando, dizendo que ela tinha que ser transferida para Bacabal imediatamente. Eu perguntei o que foi que aconteceu. Sim. Ele disse que deu problema na cirurgia dela, né? Até então eu peguei minha bolsa, a bolsa dela, eu fiquei sem chão, sem entender o que era que tinha acontecido. E nesse momento só ele apareceu, esse enfermeiro, ou alguém do hospital mais, outro enfermeiro, outro auxiliar, até o médico de plantão? O médico de plantão, não tinha médico de plantão no hospital? Eu não vi médico de plantão. Quando ele me chamou, já estava transportando ela, já estava levando ela para a ambulância. Para a ambulância. Sim. Só que além dele, eu cheguei a ver uma enfermeira, só que não dá pra me identificar assim o rosto dela direito, porque eu vi ela passando e ela tava com touca na cabeça e Foi coisa muito rápida, né? Sim, foi coisa muito rápida. O contato que eu tive frente a frente assim foi com ele, até porque foi ele que transportou ela pra... O que ele dizia? Que ela só passou mal e tudo? Aí, quando ele me chamou, que nós fomos pra Bacabal, eu vim perguntando pra ele o que tinha acontecido, né? O que foi que aconteceu com ela? Qual foi o problema que deu? Não foi feita a retirada da trompa, né? Aí ele foi e disse pra mim que o médico, segundo ele, né? Falei, eu não vi médico. Segundo ele disse que o médico, no momento que aplicou a anestesia nela e que começou a cortar ela falou pro médico, a Eri tinha comentado pro médico que quando ela fez a cirurgia em Imperatriz, ela tinha passado mal, né? A pressão dela tinha alterado, ou seja, ela tinha passado mal. Nesse momento, segundo ele, relata que o médico não deu continuidade na cirurgia, porque ela tinha dado 3 convulsão e a pressão dela subiu muito. Então ele só costurou ela e teve que fazer a transferência dela imediatamente. Ela estava anestesiada, não falava nada, estava desacordada. Isso, estava Ela estava com oxigênio, usando oxigênio? Tava. Tinha oxigênio dentro da ambulância? Tinha. Não, eu não percebi direito se era o oxigênio, mas ela estava com um aparelho na boca dela, como se fosse a bola de oxigênio,
e ele estava o tempo todo com aquela bomba de função pulsando para ela poder estar respirando. Então, nesse caso, ele botou e ficava apertando. Ficava apertando a bomba. Uma bolsa como se fosse de oxigênio, algum balão, para né? ela poder respirar. Estava ligada alguma coisa dentro da ambulância? Tinha alguma coisa ligada, alguma mangueira? Não, eu não cheguei a ver. Ligado. Só esse aparelho mesmo na boca dela? Só vi o aparelho na boca dela. Como foi essa viagem daqui para lá? Porque durou muito tempo nessa viagem, mais de uma hora. Foi mais ou menos isso aí. Nesse momento que você estava dentro da ambulância, o que ele falava? Nada, eu conversei com ele só isso. Você percebia que ele estava meio nervoso, meio tenso, meio preocupado? Super tranquilo. Ele estava tranquilo? Tava. Né? Ele estava o tempo todo apertando a bomba tentando reanimar ela. Tentando reanimar. E quando chegou lá no hospital, lá em Bacabal? Aí quando nós chegamos lá no hospital em Bacabal... O que foi que ele disse Não, primeiro eu conversei com o médico, né? A gente deu a entrada e o médico perguntou pra mim qual tipo de cirurgia que ela ia fazer. E eu falei que ela ia fazer uma retirada de uma trompa. Isso, e foi a mesma coisa que ele falou pro médico, que ela ia fazer uma retirada de uma trompa. Você acompanhou todo esse caso, até ela ficar na UTI? Sim, até no momento, até agora. Eu te pergunto, Elisângela, o médico, quando recebeu ela, que levou ela para a sala de UTI, o que ele disse depois? Não, aí quando o médico recebeu ela lá na recepção, que o médico conversou comigo e com ela, né? O médico pediu que fizesse uma tomografia do crânio, do tórax, do abdômen dela, né? Para saber de que realmente ela tinha feito essa cirurgia. E eu fiquei lá na recepção esperando, aguardando, e ele também lá com o motorista, né? Quando o médico veio e levou ela... Quando ela fez esse procedimento lá dessa tomografia, já levou ela para uma mini UTI, aí foi lá onde ela foi entubada, né? Aí o médico veio até eu e disse para mim que ela não ia fazer realização de trompa nenhuma, e sim uma cirurgia plástica. O doutor que tinha atendido ela, segundo lá no Lago dos Rodrigues, né? Ia fazer uma abdominoplastia nela e não uma cirurgia de trompa. Então aí começou a mentira já nesse caso. Aí já começou a mentira. E nesse momento que o médico disse pra ti, onde é que estava esse rapaz, esse Alberto aí, enfermeiro? Ele estava onde? Estava lá na recepção. E ele o tempo todo dizendo que ela ia fazer esse procedimento dele. E ele fica. E depois disso, ela ficou na UTI. Aí depois disso, ela ficou na UTI. Aí o médico lá de Bacabal ficou muito indignado, né, com essa história, chateado. E lá no Laura, sempre, volta e meia, tem policial lá, né? Lá no estacionamento. E graças a Deus tinha um carro, uma ambulância, uma viatura da polícia. E o médico chamou a polícia para fazer a interrogação, né? Interrogou eu e ele. E ele continuou dizendo que ela realmente ia fazer essa... Ele sempre mentindo. Porque até então, o que eu fiquei sabendo, que ela me contou, que ela ia fazer essa retirada dessa trompa. E ele continuou dizendo a mesma coisa. E depois de ter ouvido os policiais? Aí depois de ter ouvido esses policiais, eu continuei na recepção e ele saiu no carro da polícia. Ele saiu com a polícia, só que ele foi na ambulância, que tinha transportado ela para Bacabal, e os policiais. Depois disso você não sabe mais nada. Aí depois disso eu não vi ele mais, de jeito nenhum. Não está sabendo mais nada da história dele? Não. E quando você recebeu a notícia que ela veio a falecer por morte cerebral? Aí foi na quinta-feira. Quando eu recebi essa notícia, a sobrinha dela já tinha ido, porque até então eu estava sozinha, né? Porque como era só eu que estava acompanhando ela, e eu estava entrando em contato o tempo todo com a sobrinha dela. Quando eu recebi essa notícia, foi por volta de 9h30 da manhã, na quinta-feira, que o médico chamou a gente lá na sala da assistente social e falou para mim e para a sobrinha dela que ela tinha dado morte cerebral. E aí, como foi a tua reação? A minha reação naquele momento... Você acompanhou, assim, você foi amiga dela, né? Eu fiquei assim, Mário, eu fiquei em choque, assim, porque até então ali eu não estava entendendo o que era que estava acontecendo, né? O porquê dela não ter dito para mim que ela iria fazer uma cirurgia plástica, uma abdominoplastia, né? Eu fiquei assim, eu não consegui nem chorar, eu fiquei anestesiada, né? E a sobrinha dela se sentiu muito mal, passou muito mal. Enfim, a gente foi acalmando uma outra e passamos a quinta-feira toda. Deus nos enviou um anjo, né, que levou para a casa dele para a gente poder descansar um pouco. Depois disso, ela veio a óbito? Aí depois disso, ela veio a óbito na sexta-feira. Na sexta-feira, 8h50 da manhã,
assistente social chegou chamando a gente, o médico foi e falou que ela tinha vindo a óbito, que todos os órgãos dela tinham parado. De vez. Isso. E aí? Aí ela tinha que ser feita a transferência para Timon, para o IML, para ver qual a causa da morte dela. Então foi isso que aconteceu. Uhum. Né? Se confirma também que ela falou que estava indo para São Luís fazer essa cirurgia. Justamente, eu até nem entendi o porquê que a foram Eren... de quê para lá? Nós fomos de carro próprio. Certo. E aí foi com quem? Ela dirigindo? Não. Quem? O carro quem arrumou para ir com ela foi eu. Você ia dirigindo com alguém? Não, foi um colega meu. Só levou vocês lá? Só levou, eu que chamei ele. Tá certo. Eu te digo. E por que ela botou nas redes sociais dela dizendo que ia fazer essa cirurgia? Eu não entendi, Mário, porque quando eu fui ver que ela tinha colocado para São Luís, eu já estava em Bacabá. Sim, porque se eu tivesse visto, eu teria questionado ela o porquê que ela tinha colocado que a gente estava indo para São Luís, sendo que a cirurgia dela ia ser em Lago dos Rodrigues. No Lago do Rodrigues, você percebeu que lá faltou estrutura para o hospital? Sim, com certeza, né? Porque um hospital, naquela situação que a gente chegou, que lá estava tudo escuro. Como é, gente, que uma pessoa vai fazer uma cirurgia naquela situação sem ter... porque ele não tem uma estrutura para fazer uma cirurgia desse porte. Agora que a gente pergunta também, porque todo hospital tem que ter um médico de plantão. E aí... Mário, eu não vi médico. Se eu te disser que eu vi médico, eu vou estar mentindo. Quando eu cheguei lá em Bacabal, foi que o motorista me disse que quando ela passou mal, ele correu na sala de repouso e chamou o médico. E eu não cheguei a ver esse médico, porque nesse percurso todo eu estava dentro da sala, aguardando ela. Agora eu te pergunto mais uma coisa. Depois disso, essa história, você ficou sabendo que esse procedimento seria aí de uma cirurgia plástica? Sim. Com esse rapaz, dessa história toda, você ficou sabendo depois que esse rapaz, ele estava fazendo uma cirurgia plástica, é isso? Não, depois foi ele, porque na verdade nunca apareceu médico, né? Então assim... Foi quem? Porque já é confirmado que esse rapaz tem costume de estar fazendo esse tipo de procedimento no hospital lá de Lago do Rodrigues. Não sei se você tem conhecimento disso. Se ele já era acostumado a estar fazendo, eu não sei. Eu não sei. Só que ele realizou uma cirurgia de uma amiga dela, que ela estava até drenando, essa amiga dela, entendeu? Elisângela, você se sente culpada por você ter levado ela lá? De forma alguma. De forma alguma, até porque eu não tinha conhecimento do fato de realmente o que ela iria fazer, né? Eu não me sinto culpada de forma alguma, até porque eu não tenho por que me sentir culpada, porque eu fui simplesmente para me ajudar uma amiga minha que se dizia que estava sentindo dores, né? E eu fui simplesmente para ajudar ela, mas de forma alguma eu me sinto culpada. Agora eu te pergunto, ela perdeu a vida, Sim. Uma jovem, né? E tinha um corpo, realmente todo mundo elogiava. Sim, ela, não tinha porquê. Ela fazia estética, enfim. Sim, ela trabalhava com estética, né? Não tinha precisão de ela fazer isso, mas ela fez isso aí, até por causa da dor, né? E era, assim, pelo tempo que eu conheci a Eri, ela nunca disse pra mim que ela se sentia insatisfeita com o corpo dela. Pelo menos pra mim, não, né? Não sei para as outras amigas dela, para quem ela drenava, o que ela conversava nas horas dos procedimentos dela. Eu te perguntar uma coisa aqui para finalizar aqui a nossa entrevista, e eu até te agradeço aqui com exclusividade do canal TV Nova Era, você está nos concedendo essa entrevista. Só para finalizar, o que você tem a dizer depois de toda essa história, saber que ela mentiu para você, mentiu para os parentes, né, para os familiares, enfim, o que você tem a dizer isso aí? Você acha que existe uma culpa ou isso foi realmente uma fatalidade que não se esperava? Mário, assim, eu me sinto, como é que eu posso te dizer, assim, enganada, entendeu? Assim, eu não sei nem assim a palavra certa. Eu não entendo por que ela realmente não chegou para mim e disse: Liz, eu vou fazer uma abdominoplastia, o doutor vai tirar gordura de mim. Eu não entendo por que ela fez isso. Então, assim, eu me sinto mal com essa situação, assim, dela não ter confiado em mim, entendeu? Porque, assim, é como eu falei para a sobrinha dela, que ela deveria, mesmo que ela não quisesse contar para mim, mas eu acredito que ela tinha por obrigação de falar para a família dela, né? E assim, e que ela teria que ter falado para mim também, porque poxa, eu saí da minha casa, né, para me acompanhar ela, então assim, ela não confiou em mim em dizer que ia fazer uma cirurgia plástica.
Pois a gente agradece, né, a você. Vamos tentar aqui, fica aqui o direito de resposta para o enfermeiro, conhecido aí como Alberto Rodrigues, se para a memória o nome, e que acompanhou, né, todo esse procedimento. Fica o direito de resposta aí. Se ele quiser procurar o nosso canal da TV Nova Era, o telefone está aparecendo aí embaixo, e fica aqui o nosso também direito de resposta para o hospital da cidade de Lago do Rodrigues, diretor do hospital e também o secretário de saúde da cidade de Lago dos Rodrigues. Elisângela, muito obrigado aqui, né, por você ter nos concedido. Queria que você fizesse aqui suas considerações finais aqui na nossa entrevista. Pois é, e assim, e eu quero dizer desde já que eu estou à disposição, né, para qualquer coisa que precisar, para ser desvendado esse mistério, eu estou à disposição. Qualquer hora do dia, da noite que precisar, nós estamos aqui para tentar realmente entender o que chegou a Aérie a fazer, né? Essa cirurgia sem comentar com ninguém, sem esconder para os familiares. E eu estou aqui para qualquer coisa. E saber também se o hospital, esse rapaz, já viu fazendo esse tipo de cirurgia. Porque foi feito, né? Porque com certeza ele foi procurado porque ele já estava fazendo. Foi feito, porque ela drenava uma amiga dela que foi feito esse procedimento. Nesse hospital ou foi lá nesse hospital. Ela drenava essa amiga dela que mora no interior. E foi bem sucedida, né? Segundo os comentários, dizem que ela não passou um pouco mal, né? Depois da cirurgia. Então isso é arriscado, né? Muito arriscado. Com certeza, Mário, porque assim, uma cirurgia plástica, ela é arriscado até num hospital bem qualificado. Imagine nesse que não. Sim, imagine um hospital do município que não tem preparo com um porte para uma cirurgia dessa, né? Então é arriscado. Tá certo. Mais uma vez, obrigado. Fica aqui o dia de resposta, aí tanto para o hospital como também ao jovem enfermeiro que fez todo esse procedimento aí com a jovem Aérie, né? Erinalva, de 38 anos. Só lembrando que no dia 20 agora de julho ela iria completar 39 anos. Obrigado a todas vocês aí e se inscreva no nosso canal da TV Nova Era Web.